Quem pensa que a vida cristã acaba aos 60 anos precisa ler mais a Bíblia. Moisés abriu o Mar Vermelho aos 80 anos. Abraão foi pai de Isaque aos 100 anos. O apóstolo João escreveu o Apocalipse com mais ou menos 95 anos e a lista só cresce. Mas e nós? E nos nossos dias? Como nossos irmãos 60 a mais têm vivido o chamado de Deus para suas vidas? Bora conversar sobre isso hoje? Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista. Este aqui é um programa que tem como objetivo fazer chegar até você muito conhecimento qualificado, inspirador, transformador acerca do tema da inclusão de pessoas com deficiências e outras singularidades. E que tal você fazer parte desse projeto aqui com a gente? Você pode compartilhar o link desse programa no WhatsApp da sua igreja, da sua família, nas suas redes sociais, curtir, comentar, nos ajuda aí a espalhar essa mensagem a todos os corações. Você também pode nos ajudar sendo um amigo da missão. Você pode acessar aqui os dados da conta e fazer uma contribuição que não seja onerosa para você, mas que com certeza vai fazer muita diferença aqui para a produção de conteúdo da TV Viva a Promessa. E para a gente começar com chave de ouro, eu vou fazer a audiodescrição da minha imagem para que os nossos irmãos e amigos que têm alguma deficiência visual possam compartilhar um pouco da minha imagem, pontuando que a audiodescrição do cenário vai ficar na descrição desse vídeo, ok? Então, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos grisalhos, tão lisos até a altura dos ombros. Estou usando uma blusinha branca, uma calça preta, um blazer colorido com listras na vertical, uma bota preta. Tô sentada aqui numa poltrona off-white e segurando um tablet, tá bom? Agora, sem mais delongas, vou chamar aqui para você conhecer os nossos convidados. Hoje o nosso programa está recheado de convidados especiais, irmãos que estão muito envolvidos com esse tema, que vão nos ajudar a conversar um pouquinho sobre a missão dos nossos queridos 60 a mais na igreja. E hoje nós estamos recebendo presencialmente aqui no estúdio a nossa querida Ana Cláudia, nossa irmã, nossa antiga apoiadora, sempre com a gente no Ministério de Inclusão, nos ajudando aí em várias funções e hoje também vai cooperar para que a gente entenda um pouquinho mais desse assunto. Antes de você falar, Aninha, deixa eu apresentar também os nossos convidados online. Estão presencialmente à distância aqui no nosso estúdio. Um casal muito querido, tá? E falando para mim e para muitos irmãos, tem feito um trabalho muito importante na igreja deles com o Ministério 60 a mais, que é o presbítero Valdeir e a diaconisa Cleonice. Valdeir e Cleo, sejam muito bem-vindos. Também é uma alegria receber vocês aqui na telinha do estúdio da TV Viva a Promessa para a gente conversar no Inclusão Entrevista, tá? Vou deixar uma palavra, então, começando pela Ana, né, de boas-vindas, para ela fazer a audiodescrição dela, e aí depois vou passar para vocês dois, tá bem? Vamos lá, Aninha. Olá, boa tarde a todos, né? Bom dia, boa noite. Não sei em que momento vocês vão estar acessando, né, essa nossa inclusão aqui, a nossa entrevista da inclusão. E eu sou a Ana Cláudia, eu sou da IAP de Vila Maria. Fui muitos anos da IAP de Vila Medeiros, que é minha igreja do coração, mas Vila Maria também, e eu atualmente estou nela. Eu vou começar com a minha autodescrição.
Eu sou branca, de cabelos escuros, encaracolados até a altura dos ombros. Eu tenho olhos verdes, estou vestida de preto, calça, blusa e sapatos pretos. E é um prazer estar aqui hoje com você, Ju, em mais essa missão, né? Hoje nós vamos falar dos nossos idosos, né? Do grande grupo que é o 60+, a chamada melhor idade, né? E como acontece essa melhor idade dentro das nossas igrejas. Então, espero que todos aproveitem, porque é um tema muito relevante para os nossos dias. Tá certo, Aninha. Então, agora eu vou passar para a Cléo e para o Valdeir, tá bom? Com vocês a palavra. Olá, Ju, muito obrigada por essa oportunidade, estamos muito felizes de estarmos aqui. Eu sou a diaconisa Cleonice, sou da Promessa Santana, aqui em São Paulo. Sou casada com o presbítero Valdeir, temos 2 filhos e é um prazer estar aqui com vocês. Nós iniciamos, né, nesse cenário de 60+, que tem sido uma bênção na nossa vida, temos aprendido muito e contribuído também com o ministério na nossa igreja em Santana. Fazendo a minha autodescrição, eu sou uma mulher negra, tenho os cabelos lisos, compridos até um pouquinho no meio das costas, uso óculos, estou vestida com uma camisa branca, tanto a de baixo quanto a de cima são camisas brancas. E muito feliz por estar aqui com vocês. Muito bem, prazer é nosso. E você, Valdeir? Olá, pessoal, é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando junto com a Juliana aqui esse momento tão precioso de conversarmos sobre os 60+, né? Tenho 59 anos, vou fazer 59 anos, sou presbítero na igreja de Santana, onde servimos ao Senhor junto com os nossos irmãos. E como a Cléo diz, já sou casado com a Cléo, né? Diaconisa Cléo, minha esposa, temos 2 filhos. E a gente tem servido ao Senhor ali com alegria e compartilhado esse ministério glorioso, né, que é o 60+, é uma alegria a gente estar junto, aprendendo todos os dias, e a gente vai compartilhar um pouquinho aqui com vocês, né, junto com a Juliana, e é bom demais, é a primeira vez que eu participo aqui, mas é uma alegria estar aqui. Obrigado, Ju, por nos convidar. Eu também sou um homem branco, né, de cabelos já grisalhos, perto dos 60 anos, tenho um pouco de barba branca, e uso também uma camisa cinza e uma calça preta, e é isso, e vamos juntos. Muito obrigada, Valdeir. A alegria é nossa de você estar aqui. Já vou aproveitar e deixar aquele super abraço para o Murilo e para o Felipe, que são os filhos da Cléo e do Valdeir, e para todos os nossos irmãos da Igreja de Santana, e também para a Dona Maria José, que é a mãe da Aninha, e para todos os nossos irmãos lá da IAP de Vila Maria. Bem, para a gente começar então esse bate-papo que é 60+ e muito mais de Deus na nossa vida, né? Vamos começar perguntando para o nosso querido presbítero Valdeir, que já está chegando aí nos 60, porque ele falou, está com 59, então já tem muita propriedade aí, né, para falar. E também o Valdeir e a Cléo, eles estão conduzindo um trabalho mais oficial agora, né, com o Ministério 60+, mas eles sempre tiveram essa relação ministerial com os irmãos idosos da igreja, né, com 60+. Então, o Valdeir, então, nem se fala, né, Valdeir? Ele é um amado aí de todos os nossos queridos irmãos 60+, lá em Santana. Então, presbítero, por que a igreja precisa se voltar para os idosos, né? Por que a igreja precisa ter esse olhar para esse público? Conta pra gente. Eu fico pensando, Ju, e eu trago aqui na minha memória lá o texto de Paulo a Timóteo, lá que ele trazendo à memória a fé não fingida, né, que ele fala primeiro que habitou primeiro na tua avó Loide e na tua mãe Eunice, e também habita em você, Paulo afirmando ali para Timóteo isso, né? Então, quando eu vejo a questão dos idosos, né, por que nós precisamos nos voltar para essas pessoas? É porque são pessoas de fato que são verdadeiras, né?
Hoje a gente vive uma fé muito fingida, assim, das pessoas. E a gente vê que tem muita gente que é crente, mas só de boca. E esse povo mais dos 60 a mais é um pessoal, assim, que quando creu na palavra que foi pregada, que foi ensinada, eles levam isso, assim, com sinceridade, né? Então essas pessoas, elas têm muito a nos ensinar, né? Então elas fazem parte da história da igreja, né? Quando a igreja os pastores viviam a lombos de cavalo, em bicicletas. Eu me lembro que eu morei no interior e os pastores iam nos visitar lá de charrete muitas vezes, né? Não era nem deles, os irmãos emprestavam e eles iam. Então, assim, e essas pessoas aprenderam essa fé sincera ali daqueles homens, né? Então, isso é muito, muito legal. Por que a igreja precisa se voltar para essas pessoas? Porque a história delas é linda, né? Elas têm conteúdo de verdade, assim, elas não são emoção, elas são razão de verdade, é coração, né? Então, assim, é muito legal a gente olhar para essas pessoas. E era um grupo que, assim, que estava sendo desprezado nas igrejas, né? Deixado, porque a geração nova chegando e parece que as coisas foram ficando de lado, mas eu acho muito legal, eu acho bacana esse programa e que você tem, assim, procurado colocar isso com bastante ênfase, a importância dessas pessoas e que as igrejas parem e olhem para essas pessoas, que elas têm um potencial grande e lindo para ajudar a igreja, né? É isso, Ju. Verdade. É verdade, Valdeir, você está falando aí que eles têm como, né, e muito potencial de contribuir, tem muita experiência, tem muita vivência na fé. Eu vou aproveitar e fazer um link perguntando para a Cléo, que já é sua parceira de ministério, né? Cléo, qual é a contribuição, então, que você percebe que o idoso pode oferecer para a igreja? Acho que é uma complementação aí do que o Valdeir já está falando, mas qual é essa contribuição? Qual é esse papel que você acha que eles têm ainda para contribuir para a igreja? Sim, Ju, a gente percebe em contato com esse público 60 mais, o quanto eles têm de experiência, de maturidade, de uma visão mesmo de fé, uma visão, uma fé genuína, né? Eles entendem que a vivência deles, né? Eles trazem pra gente essa vivência, né? Uma história linda que muitos têm, uma história de conversão muito bonita e que muitas vezes a igreja não conhece, né? Às vezes eles são colocados numa prateleira, né? Onde são bonitinhos ali, bonitinhos para olhar, mas às vezes são pouco acessados na sua essência, na sua história. E isso a gente tem percebido cada vez mais, a cada encontro, a gente percebe o quanto eles têm para oferecer, né? Eles têm muito para oferecer. Quando a gente volta na história de cada um deles, a gente vê que muitos já foram muito atuantes na igreja, cantaram em grupos. Então, hoje, eu acho que a ideia que a igreja pode oferecer é viabilizar espaço para que eles tenham voz, vez e valor. Muitas vezes, na demanda dos cultos, a dinâmica tecnológica, né? Às vezes nós olhamos assim, puxa, esse idosinho talvez ele não consiga, mas por que não treiná-los, não prepará-los dentro da limitação que eles têm, promover uma leitura onde eles possam estar inseridos ali, mesmo que seja num contexto hoje dinâmico, né? Então, eles têm muito para oferecer à igreja. A própria palavra nos fala que os idosos que ensinem os mais jovens, né? Eles têm muita experiência para nos ensinar e a gente tem aprendido muito isso com ele. Eu tenho 56, Valdeir está com 59, mas como nós amamos estar junto com esses idosos, com esses 60 a mais, que têm trazido muita experiência, uma troca muito positiva. Eles têm muito para agregar na igreja. Basta que a igreja abra os ouvidos, crie oportunidades para que eles possam também ter voz, vez e valor diante também da grande massa de jovens que nós temos na igreja hoje. Muito interessante isso que vocês colocaram, porque vocês estão falando, e uma coisa que eu já aprendi ouvindo vocês, né, é olhar para essa estrutura espiritual que os idosos trazem dentro dele e que eles são essas colunas da igreja, né? Vocês vão falando, né? Você já falou, o Valdeir falou, né? Sobre a avó de Timóteo, né? Essa fé fundamentada que vem de uma história,
né, de uma estrutura. E eu entendi isso, né? Muitas vezes, fisicamente, eles não estão tão estruturados, né? Às vezes tem uma dificuldade, um desafio de saúde, mas internamente eles são extremamente fortes e talvez a nossa geração e a geração dos mais novos precisem muito de ter essa força, né? Essa força operante e operosa dentro da eclesiologia, dentro da igreja. Isso acredito que está faltando um pouquinho, né? E aí, pensando nisso, Aninha, eu queria perguntar para você que tem criado conteúdos técnicos, né, a respeito da inclusão de idosos, né? Para que um idoso possa contribuir, né, mais na igreja, é necessário a igreja fazer algumas adaptações? Por que é importante a gente pensar nisso, Aninha? Com certeza, Ju, é muito importante. Eu trouxe até aqui para compartilhar com vocês a Lei 8.842. Essa lei, ela cria o Conselho Nacional do Idoso. Nessa mesma lei, ela estabelece que o brasileiro com 60 ou mais é idoso. Então, 60 anos é idoso, não precisa chegar nos 70 a mais. E essa lei, eu gostei muito disso, eu peguei um artigo para compartilhar com vocês. Nessa lei, no artigo 4, o item A, ele diz que a lei ela tem que garantir mecanismos que impeçam a discriminação do idoso quanto à sua participação no mercado de trabalho, no setor público ou privado. Se existe uma lei que garante para os idosos que eles devem ter oportunidades no mercado de trabalho, por que não dentro das igrejas? Né? Por que eles serão descartados nas igrejas? Se eles têm tempo de vida, têm experiência, né? Eles já caminharam o que a gente está caminhando, eles já passaram por muitas situações. Então, às vezes, é muito mais fácil para eles nos indicarem qual é o melhor caminho, porque eles já viveram isso. Então, Ju, a sua pergunta é quanto às adaptações. São necessárias sim, tanto para os idosos como para os idosos com deficiência, né? Porque a gente tem que incluir todas essas pessoas. Uma pessoa trabalhou a vida inteira como professor de escola bíblica, como professor do MCA e de repente ele se vê numa cadeira de rodas ou com algum problema de locomoção, então ele não serve mais. Eu vou ter que substituir essa pessoa? Não, o que a gente precisa é dar meios, dar acessibilidade para que essas pessoas elas possam atuar na nossa igreja, porque com certeza eles vão enriquecer o convívio, né? O nosso aprendizado. A gente aprende, a vida inteira foi assim, né? Os mais novos aprendem com os mais velhos. É uma cópia, é de geração para geração. A gente leva isso dos nossos avós, dos nossos tios, dos nossos pais. Isso faz parte de quem é cada um, das suas vivências, das suas experiências. E a família é o que está mais perto da gente. Então a gente aprende com eles. E então algumas adaptações precisam ser feitas sim, né? Porque são idosos, então a gente precisa algumas coisas fundamentais, precisa de elevadores, precisa de rampas com níveis adequados. Não adianta você, eu vou construir uma rampa e manda construir a rampa de qualquer forma. Não, tem que saber o nível para a cadeira de rodas não sair atropelando não voltar, entendeu? Evitar acidentes desnecessários, né? Então, o que mais? Iluminação, às vezes a tecnologia com letras maiores, assentos confortáveis, tudo isso vai fazer com que essas pessoas tenham mais conforto. Então, eu acho que a resposta certa nós precisamos respeitar e dar dignidade para que essas pessoas continuem trabalhando. Porque chegar acima dos 60 não torna essas pessoas incapazes para o reino de Deus. Muito pelo contrário, mas a igreja ela tem que dar a acessibilidade necessária. Tá certo. É acolher com honra, né? Sim, honra e dignidade. Porque a gente precisa honrar os nossos idosos, precisa acolher. E para dar essa dignidade, oferecer essa dignidade, que é o que eu estou entendendo que você está colocando, a gente precisa adaptar para que eles possam estar junto, né? Exatamente. E para a gente entender um pouquinho mais, então, tem muitas igrejas que estão tendo esse olhar. Está surgindo o Ministério 60+, em muitas igrejas, né? Eu sei que na igreja de Vila Maria tem, na igreja de Santana tem, e eu queria perguntar para a Cleo e para o Valdeir, como que nasceu o Ministério 60+ lá e como ele é desenvolvido? Conta para a gente vocês dois.
Sim, Ju, na verdade, para nós, o desejo de trabalhar com os idosos já estava no nosso coração já há algum tempo, há um bom tempo, né? Como você bem disse, o Valdeir é um cuidador realmente, né? Liga para as pessoas, tem sempre essa predisposição. E isso já estava no nosso coração. Teve um dia, nós tivemos um programa na igreja e nós trouxemos conosco 3 idosas, né? No nosso carro, veio com a gente. E elas falaram assim com um pesar mesmo, sabe? Puxa, a igreja não tem olhar para os idosos. E aí nós fomos ali conversando com elas e pontuando, não, irmã, nós estamos buscando, nós estamos tentando, mas para nós dois, quando nós deixamos as irmãs nas suas casas, aquilo realmente foi um start, né? Para que nós de fato pudéssemos de alguma forma iniciar, né? Então aí nós conversamos com o pastor Kennedy, que nos apoiou, nós pedimos, pastor, nos deixe, né, conduzir, né, este trabalho com os idosos, nos dê esse voto de confiança. E então nós marcamos, né, o primeiro encontro e foi muito interessante, Ju, porque para nós o 60 mais não é nós temos esse encontro 60 mais, ele acontece uma vez por mês. E não é um encontro de homenagens. Quando eu vou repetir que nós damos voz, vez e valor, no primeiro encontro, eles estavam ávidos por essa oportunidade, né? Porque a proposta inicial foi como nós podemos conhecer. Ju, para nós foi muito gratificante, eu sei que mais para frente nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então hoje nós trazemos no programa 60 mais, né, a palavra de Deus, trazemos também orientações onde eles se sintam incluídos tanto na igreja e trazemos também informações do mundo secular. Né? Já falamos sobre etarismo, já falamos sobre questões legais e questões que muitas vezes eles não têm acesso a essa informação. Então, para nós, além da pregação da palavra, nós também trazemos questões seculares, onde nós trazemos informação para o idoso, de alguma forma, de questões que envolvem ali a faixa etária dele, os contextos legais, como a Ana bem trouxe. Então, assim, nós procuramos nos voltar para a necessidade que ele tem, e não somente um momento de homenagens, mas sim um momento onde nós vamos trazer, de alguma forma, questões que vão sanar as dores que eles têm dentro desse cenário. Certo. Quer complementar, Valdeir? Só complementando aqui, nasceu de uma preocupação mesmo, né? Como você mesmo falou, e não é nada assim, uma coisa que eu sempre gostei de ver as pessoas felizes na igreja, né? E me entristecia, e me entristece ainda hoje, de ver pessoas que ficam esquecidas na igreja. Às vezes a pessoa, porque ela não tem ninguém, porque ela não tem família, então ela fica ali num cantinho, ninguém fala com ela, ninguém ouve ela, ninguém se preocupa com ela. E acho que dentro desse propósito que Deus também enxerga essas coisas, eu acredito assim, porque Deus é amor, Ele quer que a gente esteja juntos, unidos, sendo valorizados. Então Deus colocou primeiro no coração da Cleo, mas eu já tinha isso no meu coração de amar essas pessoas, de me preocupar com elas, e eu sempre fui assim, né? Então eu acho que esse ministério ele nasceu dentro disso, dessa proposta de essas pessoas serem aceitas, né? Serem vistas, serem ouvidas, serem valorizadas, né? E acolhidas, né, de alguma forma, e aí a gente vai ouvindo, né, como a Cleo falou, a gente vai ouvindo a história de cada um deles, e como é importante, né, e aí dentro do que a gente vai ouvindo deles, a gente vai entendendo os anseios, as preocupações, porque eles se preocupam demais com a igreja. A gente pensa assim, eles já viveram isso e não estão nem nada, eles se preocupam, e são pessoas fiéis de verdade, pessoas que estão ali. Se você falar, a gente dá um jeito, vem, eles estão lá, eles vão lá, eles não têm outra coisa a não ser ir para a igreja, e assim, é um público maravilhoso, que a igreja precisa olhar para eles e falar assim, essas pessoas de fato, elas são comprometidas, e aí por isso, né, criou-se esse ministério, e eu vejo assim, eu fico muito feliz de ver que a igreja está crescendo, está enxergando isso, e valorizando essas pessoas, amando mais essas pessoas, e isso só vai contribuir, assim, para os mais jovens também, para ver que a igreja tem uma história, e uma história linda dessas pessoas, né? Verdade. Vou fazer uma pergunta agora para a Ana, né? Depois dessa fala deles, como nasceu esse ministério, teve um olhar. Eu acredito que é Espírito Santo soprando nas igrejas, né? Porque essa história é a de Santana,
pode ser também Vila Maria e tantas outras que estão começando a surgir esse mistério, esse olhar, que eu penso que é um olhar de Deus, né, para essas pessoas. Mas, Aninha, você estava falando da questão da acessibilidade, da adaptação, né, de ter adaptações. E que tem idosos, então os idosos precisam de adaptações, por serem idosos, e aí tem os idosos com deficiência. E a gente que trabalha, que vivencia esse ministério com pessoas com deficiência, a gente sabe muito bem que existem muito mais pessoas com deficiência nessa fase da vida do que na infância. E muitas vezes a gente se constrange mais com o olhar da deficiência na infância e se aplica mais a essa faixa etária. Mas a gente precisa olhar aí no tempo e no espaço e se aperceber desse outro público que também está na igreja, né? Que é, como o presbítero Valdeir colocou, um público perseverante. Ele está na igreja mais vezes, né? Então ele está ao sábado, ele está aos domingos, ele vai na quarta-feira, se tem jardim de oração, ele também está lá. Então a gente tem que ter um olhar para esse público, né? E aí, para a gente possibilitar que eles tenham mais acessibilidade na igreja, Ana, minimamente, o que a gente precisaria ter para que a igreja fosse acessível para eles? Então, assim, o mais importante, a gente precisa promover um local, um ambiente acessível, respeitoso e inclusivo. Essa a preocupação geral. Eu escrevi até uns itens para não esquecer de nenhum, porque eu acho que eles são muito importantes, tá? Então, o que a gente precisa nesse ambiente acessível? A gente precisa conhecer os fatores humanos e quais as adequações que a gente precisa. Isso é para cada igreja. Tem igreja que tem idosos em cadeiras de rodas, tem outras que não. Então, vai ser a igreja local, as suas necessidades. E lembrando que um futuro próximo, nós todos estamos envelhecendo. Essas adaptações podem ser para nós próprios, né? Em qualquer momento da vida. Não precisa nem ser velho, você pode precisar de uma rampa. Você pode quebrar uma perna, cair aí e naquele momento, naquele período da vida, você necessitar de uma cadeira de rodas, né? Então não é só porque é o idoso, né? Ou o idoso com deficiência, mas é para todos. Então algumas coisas se fazem necessárias. Além desse olhar para a igreja local, o que a gente pode fazer, o que a igreja deve fazer? Se preocupar com a iluminação, né? Os idosos, nem todos, a maior parte usam óculos, né? A gente que é mais jovem já usa. Então, às vezes, usar letras maiores, né? Ter assistente de voz, às vezes isso ajuda, né? A iluminação é muito importante para eles. Então, são pequenos cuidados que, às vezes, a gente não se apercebe que eles são necessários, mas eles vão estar auxiliando esses idosos, né? Então, o que a gente precisa? Esse ambiente melhorado, a iluminação eficiente, assentos confortáveis, né? Porque é difícil ficar num assento de madeira. Eu sei que tem igrejas que não têm condições, mas de repente, sabe, trazer uma almofadinha, pede para os idosos mesmo, traz a sua almofadinha para colocar nas costas, para gerar um ambiente confortável, para você não sair daquele momento que foi tão bom, foi de edificação, mas sair com dor, né? Então, são pequenos detalhes que aí cada igreja vai ter que ver qual a sua necessidade real. O que mais? Os cuidados com tapetes, né? As quedas acontecem assim e você então, se for todo acarpetado, beleza, mas se for necessário usar tapetes, conversar com esses idosos para eles prestarem atenção, para tomarem cuidado, para evitar acidentes, né? Isso também é muito importante. O que mais? Nós precisamos também se preocupar com os banheiros acessíveis, né? As barras não são para cadeirantes, o idoso também auxilia bastante. Então você já atende os dois públicos, né? Para os cadeirantes e para os idosos. Isso ajuda muito também. E a gente chama uma coisa de urbanismo amigável. Isso é nivelar as esquinas, os arredores ali, o acesso, né? Todos os acessos, então calçadas niveladas é muito importante, né? Não ter degraus bruscos do nada para ninguém tropeçar, ninguém se machucar. Elevadores, né? Também a gente sabe que é difícil, mas se
tiver escadas, com certeza com corrimão, que sejam, sabe, uma medida de segurança preventiva. Isso também é muito importante. E a tecnologia acessível, que é o que eu falei, os aparelhos com letras maiores, assistentes de voz e interfaces simples. Porque o que a gente pode fazer também, a gente pode treinar esses idosos, né? Às vezes os mais jovens falam, mas ele é idoso, as coisas mudaram, estão evoluídas, a tecnologia aumentou. Então faça cursos para esses idosos, para que eles tenham acesso à tecnologia, com interface simples, para ele saber manusear, para ele conhecer, né? Porque às vezes é só um empurrãozinho que precisa. Então você pode fazer esses cursinhos de aperfeiçoamento dentro da igreja, sabe? E dar uma oportunidade do idoso tá entrando, tá conhecendo, ele achar um local para ele servir, né? É o que eu falei, não é porque você chegou nos 60 anos que acabou a sua capacidade de servir no reino de Deus. Não, ela vai permanecer enquanto Deus tiver fôlego de vida, né? A gente vê os nossos pastores jubilados, eles são convidados para pregar, eles continuam no ministério, né? A aposentadoria é uma fatalidade, né? A gente espera que chegue, porque a gente precisa realmente desse respiro, descansar, mas você aceita, você continua na igreja, você continua sendo o corpo de Cristo. Então essas pessoas, elas necessitam ser respeitadas, né? Elas precisam de honra, dignidade. Então todas essas melhorias, que possam parecer coisinhas pequenas, vai auxiliar, né? Vai dar um respiro, um alívio para esse idoso poder continuar fazendo parte, poder continuar, sabe, na liderança de ministério. Fez 60, 70 anos, não pode mais ser líder. Não, ele pode sim. Se ele aceitar, se ele tem condições para continuar, então a igreja tem que apoiar. Então eu acho que a nossa função é o apoio, além do respeito, de dar acessibilidade. Eu sempre falo para a Ju, gente, dar acessibilidade não é a mesma coisa que incluir, né? A gente, além de dar acessibilidade, a gente tem que trabalhar a inclusão, tem que trazer essas pessoas mais para perto, tem que mostrar o valor delas, que elas têm valor no reino. Eu acho que essa é a parte mais importante. Com certeza, né? E como você bem falou, como o Valdeir e a Cleo bem estão falando, é muito importante essa caminhada junto com os idosos, né? Porque é nesse momento que toda essa inclusão, né, que ela pode acontecer, né? Essa validação de quem eles são, esse reforço, esse apoio vai acontecer. Mas eu queria fazer uma pergunta para a Cleo, né, nesse tempo que eles estão desenvolvendo esse ministério, se ela acha que existe preconceito, né, com os idosos nesse sentido, né, deles estarem incluídos e servindo no reino, né? Você acha que existe algum preconceito nesse sentido, né? E se sim, como que a gente pode enfrentar, né, com o evangelho, né, enfrentar esse preconceito para que esses nossos irmãos 60 a mais se sintam pertencentes e estejam na missão, servindo conforme a graça de Deus opera na vida deles? Talvez a palavra preconceito, né, do preconceituar, eu entendo que não há de uma forma explícita. Mas o que eu entendo e que nós sempre falamos sobre isso, a falta de olhar para o idoso. E o que a gente percebe? Eles estão ali presentes, na nossa igreja eles representam um bom número, eu vou dizer que 60% representa, e qual a forma que nós utilizamos, né? Isso a gente também compartilha com o nosso pastor, que os outros irmãos mais novos, eles colaborem nesse sentido, instalando a cultura. Então, nos nossos encontros, quem são as pessoas que ajudam, que incluem? Os mais jovens. Então, em um dos encontros, uma pessoa, os jovens, mais jovens, vieram trazer uma água durante o momento ali da conversa, trouxeram um café. Uma das pessoas, num dos primeiros encontros, falou assim: nossa, eu me sinto muito especial, porque eu sempre servi, eu a vida toda servi as pessoas, e me sinto até constrangida de ser servida, alguém trazendo para mim. Então foi muito bonito ouvir isso. Enquanto a igreja tem no seu DNA o processo de inclusão, e não inclusão de fala, mas inclusão de atitude, mostrando a necessidade, os diáconos ali
na porta, quando os idosos, tem idosos que vêm sozinhas, que vêm de Uber ou vêm de táxi, eles rapidamente vão até a porta, né? Como a Ana falou, precisa ter, nós temos um portão, então ali que tem uma barrinha, eles rapidamente estão atentos para ir acolhê-las, ajudar a trazer, às vezes pegar uma bolsa, levar até o banco. No momento dos encontros também, enquanto não acontece, tem o culto de manhã, eles trazem almoço, os jovens montam a mesa para que eles não precisem subir escada. Então, eu entendo que esse cenário a igreja vai enfrentando, incluindo as pessoas, mostrando a importância, estabelecendo a cultura. Irmãos, eles precisam de cuidados. Então, a gente percebe que os irmãos acolhem, abraçam. Quando chegam, como o Valdeir falou, as pessoas acolhem. Irmã, precisa de alguma coisa, e às vezes levam uma água. Na ceia, elas não têm condição de subir, então na ceia as irmãs vêm e lavam os pés delas no local mesmo onde elas estão. Então, tudo isso é cultura instalada. E é um processo, né? A gente percebe que a igreja cada vez mais vai entendendo e vai enxergando a importância de ter um 60 a mais. E como a Ana também bem disse, todos nós chegaremos lá. Então, eu costumo dizer que o trabalho que está sendo feito agora, amanhã, daqui a pouquinho, nós teremos 60 anos. Alguém virá no nosso lugar para também conduzir o trabalho e que isso seja uma dinâmica recorrente até que Jesus volte. Amém, que seja mesmo, porque realmente é muito bom ser cuidado, mas como é gratificante poder acolher e cuidar, e o quanto esses jovens aí em Santana, tenho certeza, estão amadurecendo, né? Estão criando raízes para perdurar esse tipo de cultura e de comportamento na igreja, mas eu tenho certeza que Deus também tem inspirado o coração deles e tem produzido muito aprendizado e crescimento espiritual, com certeza. Que interessante ouvir essa opinião da Cleo, né? Às vezes a questão não é o preconceito, mas a gente precisa ter um olhar e ter uma mudança de atitude, porque a hora que tem, olha só como esse ministério tem sido muito bem abraçado, né? Lá na igreja de Santana. E aí eu queria aproveitar que eu tô falando com a Cleo e agora com o Valdeir, perguntar para ele sobre aquele idosinho que ele é mais debilitado. Então, de fato, a gente tem esse enfrentamento muitas vezes quando a gente chega nos 60 a mais, né? Então, alguns idosos têm um envelhecimento, né, que é normal da vida, e alguns vão ficando sim mais debilitados. Esses idosinhos que são mais debilitados, às vezes têm muito menos condição de se locomover até a igreja. Muitas vezes eles precisam ser transferidos para a casa de algum cuidador, né? Então, tudo isso são realidades que afetam a fé e a vida desse idoso, a produtividade, né? Alguns até precisam ir para algumas casas, né, de repouso, né? Algum desses lugares que eu acabei de esquecer o nome, enfim, mas esses lares, né? Como que a igreja pode contribuir quando são esses casos, né? O Valdeir tem uma experiência, né? Apesar do ministério institucional estar recente, mas o Valdeir e a Cleo têm bastante vivência nesse sentido, né? Então, eu queria perguntar para o Valdeir, né? Como, então, proceder, Valdeir, quando o caso é nesse sentido, né? Nesse tom, o idosinho é bastante debilitado. Como que a igreja deve proceder? A gente precisa, acima de tudo, amar essas pessoas, né? Porque Jesus, ele falou, se você não amar o teu irmão, como pode amar a mim? E quando a gente olha para essas pessoas, e a gente está falando dos mais debilitados, como é bom amar essas pessoas, como é gostoso, porque elas são todo carinho pra gente, sabe? Se você oferece um gesto de amor para essas pessoas, você tem uma retribuição tão grande, um abraço verdadeiro, um carinho assim, uma oração sincera que aquela pessoa faz por você. Então, assim, eu acho que a gente tem que amar primeiro essas pessoas. Quando a gente ama e se preocupa com elas, então você vai ver que elas têm necessidades mesmo. E o Ministério dos 60 a mais lá em Santana, de fato, tem se preocupado. Ontem mesmo nós tivemos, falando de uma situação bem recente, tivemos lá a nossa reunião dos 60 a mais,
E eu me lembro que tem uma pessoa lá que ela não fazia parte da nossa denominação, hoje ela já está caminhando com a gente, e ela tem alguns problemas na perna, né? Ela não pode ficar muito tempo com as pernas baixas. E eu vi que ela se sentou, daqui a pouco um rapaz jovem trouxe uma cadeira para ela estender as pernas e ficar com as pernas em cima daquela cadeira na frente, preocupado com a situação dela, sabe? Eu achei isso lindo, e como a gente estava falando aqui, isso é uma cultura que vai sendo instalada na igreja para que as pessoas compreendam isso, né? E é muito legal essa questão, assim, por exemplo, tem idosos, porque como a gente já falou aqui no começo, o passeio deles é a igreja, eles amam ir para a igreja, mas chega uma hora que eles não podem ir mais. E como é bacana assim, você tem o seu carro, irmão, alguém que tem o seu carro, passa, dá uma carona para essa pessoa, leva ele com você, se compromete, diz para a família, eu vou levá-lo e vou trazê-lo de volta. Poxa, isso é tão gratificante, é tão lindo, e como eles ficam felizes por isso, sabe? E eu vejo assim também, pessoas que chegam na igreja, igual chegou uma senhorinha na igreja, ela usava 2 moletas, tinha uma dificuldade para entrar, para estar ali, e hoje a gente vê que no começo ela ficava ali sozinha, hoje as pessoas já correm, quando ela aparece na porta da igreja, já vão lá, já recebem, já dão os braços para apoiar ela, nem vem mais com moletas, as moletas foram deixadas, sabe? Então assim, eu acho que a igreja deve proceder como? A igreja deve amar essas pessoas, para que elas se sintam acolhidas sempre, sabe? Preocupados com essas pessoas. E como a Cléo falou aqui, essa questão, né? A gente lá em Santana, a gente tem o andar de cima que tem a nossa cozinha. Essas pessoas não conseguem subir mais uma escada para comer. Então, alguém que se preocupe em montar uma mesa lá embaixo e trazer uma refeição para essas pessoas. Então, assim, se a igreja começar a olhar para essas pessoas, como eu já disse, elas são fiéis. Então, o pastor, a igreja que tiver essas pessoas ali nesse cunho de amor, de acolhimento, essas pessoas vão valorizar, elas vão orar pelo pastor, elas são dizimistas fiéis, são pessoas que são comprometidas com o evangelho, com o reino, com a igreja. Então, elas trazem visitas para a igreja, né? Então vale a pena, elas têm história, vale a pena a gente, de fato, se comprometer em ajudar essas pessoas, porque elas são lindas, elas, assim, tudo que elas fazem é de verdade, né? É um abraço sincero, é um aperto de mão, é uma oração, é uma preocupação, é uma ligação preocupada com você. E a gente pode fazer o quê? Oferecer para tão pouco que a gente oferece para eles, e eles já acham que é tudo. Como você se preocupa comigo, como você ora para mim, como você liga para mim. Isso é importante, a gente não pode se esquecer disso. Certo, tá certíssimo. Eu vou fazer uma pergunta agora para Cléo, tá? Que é se o chamado de Deus, ele se encerra aos 70 anos. Você tem alguma idade, na verdade? Acho que eu vou melhorar essa questão, né? Tem uma idade onde se encerra o chamado de Deus na vida da gente? Por que um idoso, uma pessoa 60 a mais, deve seguir servindo? Só que antes de você responder, Cléo, nós vamos para um momento muito importante aqui no programa, um recadinho especial do Éder no Momento Libras. Bora conferir? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Vamos lá para o nosso Momento Libras? Nosso Momento Libras de agora vai ensinar para vocês sobre o que? Um tema muito importante, que é inclusão na igreja. Este é o sinal, ó. Vamos aprender? Inclusão, a mão fica parada, ó. Inclusão, fácil. E agora a igreja vai fazer o sinal assim, ó. Casa e a cruzinha, certo? Tem alguns sinais, alguns lugares, na verdade, que usam o sinal de inclusão assim, ó. Coloca a mão aqui e coloca do lado. Inclusão. Inclusão. Ou inclusão, como eu estou ensinando. As duas formas estão corretas, ok? Vamos retomar então. Ó, inclusão ou inclusão na igreja. Muito fácil de aprender, hein? Pegou? Aprendeu? Compartilha aí com a geral, então. Um forte abraço. Tchau, tchau. Bem, agora sim, Cléo. Tem alguma idade onde o chamado de Deus se encerra na vida da gente, na vida do cristão? E por que um idoso, né, um 60 a mais, deve então continuar servindo no reino?
Não, Ju, ele não se encerra jamais. Enquanto houver vida, enquanto houver fé, enquanto houver esperança, enquanto houver forças, né? Esse ministério, esse cenário, ele vai precisar continuar. Porque hoje nós plantamos e estamos colhendo, e isso precisa seguir de geração em geração, como nos mostra ali no Salmo 90, né? E que nos fala assim. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Então isso não se encerra. Os nossos filhos caminhando com a gente, eles vão verificando o cuidado que nós temos, e é uma semente que vai plantando no coração deles. Eles sabem que vão ter que cuidar da gente, e na igreja também esse amor se expande. Então ele nunca se encerra. Ele vai persistir, porque a vida toda nós teremos pessoas com 70 anos, né? Com mais de 60, com mais de 70. Sim. Então, é um ministério que precisa se estabelecer cada vez mais, com raízes fortes, com raízes de amor, com raízes de pregação do evangelho mesmo, né? Porque quantas pessoas hoje já estão aposentadas, já não produzem mais para a sociedade, indo para um trabalho, mas elas têm ali, muitos não param, continuam fazendo questões ali nas suas casas, têm oportunidades de compartilhar com uma vizinha, muitas irmãs que moram num condomínio e têm participado de eventos de chá, porque é um momento ali que elas entendem que podem fazer a pregação do evangelho. Então tem um campo muito vasto, ainda pouco explorado, e com certeza o evangelho de Jesus vai trazer mudanças, vai trazer conversões para pessoas que têm uma disponibilidade para ouvir, né, para aprender. Então, sim, nós temos muitos casos de pessoas que estão fazendo isso depois dos 60 anos. Descobriram um chamado depois dos 60. Então, essa semana eu ouvi um testemunho de uma irmã que falou que ela nunca imaginou que ela fosse pregar no ônibus, pregar no posto de saúde. Então, hoje, depois dos 60, depois de tanta coisa que ela tem vivido, ela contou o testemunho que o Senhor tem despertado nela, agora, depois dos 60, este amor. E de falar, né? De coragem de falar, de ousar. Que sacada genial que a gente está tendo aqui no Inclusão Entrevista. Você está acompanhando aí com a gente, então você está percebendo aqui que é o surgimento, ou um surgimento, talvez não, a revelação de um novo campo missionário, que é o campo 60+, né? É um campo vasto de atuação missionária. Então, meus queridos irmãos 60+, vocês que já estão atuantes aí, e vocês que não estão, vamos nos despertar, né, para esse campo, explorar esse campo também, missional, evangelístico, uma área em potencial para a expansão do reino. Afinal, a longevidade da vida está acontecendo no nosso tempo. Antigamente, a vida não ia tão longa assim, né? A expectativa de vida estava muito diminuída. Agora, a expectativa de vida aumentou. Então, nós temos um pouquinho mais tempo para pregar o evangelho. Vamos nos aplicar. E olha, eu tô aprendendo muita coisa aqui nesse programa hoje. Programa muito legal, mas nós temos aí que encerrar, que caminhar para o fim, né? Então, para a gente fechar aí esse programa muito bem, eu queria convidar, começando da Ana, depois a Cleo e depois o Valdeir, para deixarem uma mensagem para os nossos irmãos queridos, idosos, irmãos 60+, e entendam, mais vida, mais tempo para o ministério, mais reino, mais missão, tá? Vamos usar esse mais aí para encarar dessa forma. Precisa de, às vezes, mais adaptação? Precisa também. Mas é para a gente continuar firme aí na presença de Deus. Então, vou deixar esse momento para a gente encerrar e para que cada um de vocês deixe uma mensagem toda especial para os nossos queridos irmãos idosos que estão nos assistindo e para todos os espectadores aí, os nossos conectados, né, que estão junto com a gente, certo? Começando aqui pela Aninha. Então tá, eu quero aproveitar esse momento e deixar um abraço para a diaconisa Margarida, que ela é a nossa líder do grupo, lá não é grupo 60+, o ministério é melhor idade. E elas têm um lema muito legal que eu lembrei agora porque a Ju, elas dizem, nós somos demais, entendeu? E eu acho, é exatamente isso.
elas estão lá, eles têm um trabalho também, é uma reunião mensal. Eu acompanhei algumas com a minha mãe, levando a minha mãe, né, para se inteirar no grupo. E assim, é enriquecedor ficar esses momentos com elas, porque a gente aprende, né? Vocês aprendem com as histórias, com as experiências. Então, é muito legal essa troca. Então, é muito importante. A minha dica não é nem para eles, a minha dica é para a igreja. Então, qual é a importância para nós estarmos convivendo com esses idosos? É o que já a Diaconisa falou, né? A Cleo, o Valdeir. Nós precisamos ter um olhar de acolhimento, apoiar esses idosos, é olhar com carinho, com amor essas pessoas, trazê-los para mais perto, né? Apoiar os ministérios, apoiar, né, alguma ideia, algum incentivo, né? É a gente mesmo acolher e apoiar. É o que a gente pode estar fazendo, porque os ministérios não acabam, o teu trabalho na igreja não acaba com a idade não é impedimento, né? Então a gente precisa dar essas adaptações e trazer muito amor. O mais importante é o amor. Eu trouxe um dado para compartilhar com vocês, de acordo com o novo censo, né? O censo de 2022 do IBGE, ele diz que a população idosa dos 60 a mais, ela chegou agora no Brasil em 32 milhões de pessoas. Gente, é muito idoso, né? E o que a Ju falou, como aumentou esse nível, né? Hoje a gente diz que os 60 de hoje são os 40 de antigamente, né? Porque esses idosos vão passar dos 70, tem idosos com 80, com 90 anos que fazem exercícios, que correm, que estão ativos, que estão vivendo aí na sociedade e também dentro das nossas igrejas. Então é o olhar de amor, é o olhar de carinho para essas pessoas, é o apoio, né, que é necessário, que, como eu já disse, eu vou repetir, num futuro próximo e muito próximo, nós seremos esses idosos. Nós estaremos nessa posição, né? Então, que a igreja acolha, ame, dê dignidade, respeito e amor para os nossos idosos. Tá certo. Cleo? Tenho para dizer para os idosos, os 60 a mais, que eles olhem para suas vidas como um testemunho vivo e que eles compartilhem essa história, que tem muito valor. Cada história é única, cada história tem um valor imensurável. Quanto mais eu conheço a história de cada um deles, mais me alegra. E a gente pensando que eles têm muito valor. Então, a minha palavra para eles é: não deixem jamais que nada venha ofuscar o brilho de Cristo na vida de vocês. Que vocês têm muito valor e que a cada dia vocês possam se aproximar mais. Permitam-se ser acessados, né? Permitam-se de alguma forma serem acessados. E também para as igrejas, Ju, para as igrejas que tenham esse olhar, não importa qual a idade para conduzir o ministério. A gente tem aprendido muito, a gente tem crescido muito com as experiências que nós temos vivido, dos testemunhos deles mesmos, né? E a partir desses encontros também, Ju, o que aconteceu é que eles se aproximaram mais uns dos outros. Eles viram que a realidade que eles vivem, eles não estão sozinhos, né? Então, teve um dos encontros que nós fizemos, onde nós separamos os homens, nós conduzimos os homens, as mulheres sozinhas e os casais com mais de 60 anos. E ali, naquele momento, eles compartilharam coisas da vida natural deles. Eles fazem compra, eles fazem despesa, eles têm o dia da faxina. E, assim, é muito bonito você ver eles contando essas histórias. E a partir desses encontros, que eles passaram a se conectar mais, eles vão para casa um do outro, fazem bolo, os irmãos fazem bolo, ficam cantando hinos nas suas casas. Então, aproveite o seu colega de 60 anos, de 70, e se aproxime dele, viva essa realidade. O que você passou, tudo aquilo que você viveu foi excelente, mas você tem muito mais coisas ainda para viver, tá bom? Então, essa é a minha orientação, né, e indicação para os 60 a mais. Amém, bênção. E você, Valdeir? Ju, lá no Salmo 92,
fala que na velhice darão frutos e os seus frutos serão viçosos e vigorosos, né? Então, assim, irmãos que já estão aí acima dos 60 anos, cada um tem uma história linda, né? Há uma fé linda dentro do coração de vocês que um dia nasceu pelo Espírito Santo. Então, compartilhe essa fé. Tem muitos idosos depressivos, doentes, porque não tiveram essa oportunidade que você tem de conhecer um Deus de amor, um Deus que transforma, um Deus que traz alegria, um Espírito Santo que conforta na hora da angústia. Então, assim, não deixe de compartilhar essa fé linda que tem no teu coração, porque a Bíblia garante que na velhice ainda vocês darão frutos e, assim, tem uma semente linda no coração de cada um de vocês. É só abrir a boca e testemunhar histórias vividas para contar, assim, para trazer esperança para as pessoas em um mundo perdido, em um mundo que as pessoas estão morrendo em depressão, sendo jogadas, esquecidas. Mas fale de Jesus, aquele hino que fala, declare pelas ruas o nome de Jesus. Então declare para essas pessoas nas suas rodas de conversa, né? Enquanto essas pessoas estão vivas, aproveite esse tempo que você está com elas e que você tem a oportunidade, fale de Jesus para elas, porque você pode mudar, o Espírito Santo pode mudar a vida delas através daquilo que você vai dizer pelo teu testemunho, né? E os pastores, aproveitem, pastores, essas pessoas, elas estão aí, elas são uma cartilha cheia de histórias para contar e para contribuir para a igreja. Não despreze o valor, o ministério dessas pessoas, porque é grande e é valoroso e vai contribuir muito para fortalecer e para afirmar a igreja para gerações. Obrigado, Ju. Deus abençoe. Gente, depois dessas palavras, só tem que fazer coraçãozinho, né? Para Ana, para Cléo. Olha a palavra pastoral aqui do presbítero Valdeir encerrando a gente, esse programa com uma aplicação tão linda no Salmo 92. Meus queridos, né, esse trio aqui de peso, né, Valdeir, Cléo, Ana, que Deus continue abençoando a vida de vocês, capacitando cada dia mais, fortalecendo a fé, dando vigor ministerial, porque eu tenho certeza que a obra que Ele começou na vida de vocês, Ele é fiel para completar e tem tempo ainda, hein? Respirem fundo. Eu sei que daqui a pouco cada um de nós já está no 60 a mais. E agora nós todos, depois desse programa, estamos de prova que nós sabemos que não tem encerramento ministerial pela idade, né? O encerramento está nas mãos de Deus, né? No tempo de Deus. Então, que vocês continuem frutificando para a glória de Deus. Muito obrigada. E para você que ficou com a gente até aqui, olha, eu espero muito que esse conteúdo tenha despertado o seu coração para ser acolhedor com os nossos queridos irmãos 60 mais e também para entender que o chamado de Deus não tem idade. Não importa a sua idade, você pode ter 60, 70, 90, pode ser jovenzinho, mas pode ser mais velho também. O poder de Deus não se limita com a sua cronologia do tempo. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais através de você também. Um grande abraço e até o próximo Inclusão Entrevista, se Deus quiser.